Deus existe e está aqui. Que bom que você veio para esse encontro com o Senhor. Quero saudar a todos os nossos visitantes que estão entre nós, dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos à casa de Deus nessa noite. Os nossos irmãos que também chegaram aqui. Você que nos vê à distância pela internet, quero dizer que vocês todos e eu também viemos à casa do Senhor essa noite por um propósito especial. O tema a ser abordado hoje é assim um tema extremamente significativo para esta igreja adventista. Dentro da revelação do Apocalipse, vou precisar de uma pequena ajuda aqui, aliás, vamos ver se eu consigo retornar. PC, se você puder me ajudar aqui. Bom, eu dizia a vocês que o tema é extremamente significativo. Por quê? Nós estamos chegando à metade do estudo do livro do Apocalipse, capítulo 10. E hoje, diferente dos outros dias, ao invés de nós começarmos direto passando os slides, eu quero convidar você para nós lermos juntos o que se encontra no capítulo 10. É um capítulo de apenas 11 versos. Se você não trouxe a sua Bíblia, há Bíblias espalhadas aí. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. São apenas 11 versos que nós temos no capítulo 10. O texto diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, de que não haveria mais demora. Mas dos dias da voz do 7º anjo, quando este tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, assim como ele o anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Queridos, no contexto do Apocalipse, nós temos estudado até aqui as profecias e já sabemos, aqueles que estão acompanhando o estudo, de que o Apocalipse é um conjunto de 8 visões, é um sumário da última revelação que Deus queria dar ao povo nesse mundo. A palavra Apocalipse significa revelação. Portanto, esse livro cheio de imagens que às vezes nós não compreendemos,
Ele, na verdade, se constitui num objeto da revelação de Deus para um tempo especial da história, o tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho pregado nessa igreja desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho 51. Naquele tempo, nós falávamos de fatos que haveriam de suceder no futuro. Mas ao falar sobre os temas do Apocalipse hoje para você, eu não falo a respeito de coisas que estão por vir. Mas nós estamos falando da realidade concreta dos nossos dias. Estamos estudando a cena das trombetas. E você se lembra que trombetas são gritos de Deus, de advertência. E essas trombetas, assim como estudamos nas semanas anteriores, elas são 7. Mas elas foram apresentadas em pares, que faziam absoluto sentido. As 2 primeiras trombetas representavam a primeira, a destruição de Jerusalém. Por que Jerusalém é destruída? Porque eles, os judeus, ao rejeitarem Cristo, eles passaram a apresentar uma mensagem falsa. E, portanto, Deus teve que tirar a sua proteção da cidade de Jerusalém. E de forma significativa, cruel, dura, essa cidade tombou no primeiro século. Aquilo que Deus havia profetizado através dos profetas do Velho Testamento se cumpriu à risca. As pessoas tiveram que comer o couro das sandálias que usavam. Mães comeram seus filhos que morreram. Tal foi o cerco e a dificuldade. Se um dia você tiver curiosidade de ler essa história, fora do texto bíblico, em detalhes, por alguém que esteve presente no cerco de Jerusalém, do outro lado do muro, defendendo o Império Romano, um judeu, Flávio Joséfo, ele tem uma narrativa no seu grande compêndio, a história dos hebreus. Ele conta o que foi a destruição de Jerusalém. A segunda trombeta anunciava que tribos bárbaras destruiriam Roma. A grande cidade, o grande império, cai, porque num determinado momento Constantino se diz cristão. Mas o cristianismo vivido por Constantino e pela igreja que se uniu ao Estado, começaram a ensinar doutrinas falsas, heresias foram introduzidas dentro da fé. Deus não pode proteger crentes que apresentam mensagens falsas. E nesse sentido ele retira a sua proteção de Roma e Roma cai. A terceira trombeta chamava atenção para o fato de que um anjo caído do céu haveria de manchar a igreja de Cristo na terra. Mensagens falsas seriam misturadas a mensagens verdadeiras. Quando nós temos uma mensagem que é completamente falsa, é muito fácil nós nos afastarmos disso. O grande problema é quando nós misturamos a verdade e o erro. Então nós temos boas mensagens, mas essas mensagens estão de alguma forma contaminadas. A terceira trombeta nos falava disso. Na quarta trombeta, o céu escurece, o sol não pode ser visto. Ou seja, a fumaça de uma doutrina espúria acabou eclipsando no céu a imagem de Jesus Cristo, o nosso intercessor diante do Pai. E ao invés das pessoas durante toda a Idade Média buscarem a Deus através do Filho, elas foram ensinadas através de doutrinas falsas e espúrias que elas deveriam buscar a Deus através dos monges e dos sacerdotes católicos. O homem não tinha mais acesso direto a Deus. As 2 últimas trombetas nos apresentam o que foi o flagelo da religião muçulmana, crescendo em grande quantidade, se desdobrando como gafanhotos no deserto, e avançando no sentido de dominar, não apenas a região norte da Europa, mas parte do leste europeu e, se fosse possível, toda a Europa. Essa foi a tentativa, mas eles não lograram êxito. Deus preservou a sua mensagem. A grande batalha de Carlos Martel.
no 8º século, que fez com que os muçulmanos recuassem e voltassem e permanecessem apenas na região sul da Espanha, mas não invadissem o restante da Europa. Era de se esperar que eles não voltassem mais, mas a 6ª trombeta indicava que eles ainda realizariam uma grande incursão dentro das terras que obedeciam de forma fiel à palavra de Deus. E desde o ano 1000, os turcos seljúcidas, eles invadem o leste europeu, eles invadem o Império Bizantino, e durante 400 anos de guerra, com muitas perdas de parte a parte, quando eles chegam em meados do século XV, eles acabam conquistando e tomando a cidade de Constantinopla, que Constantino havia construído. E essa cidade hoje é a grande cidade de Istambul, que continua sendo a capital do Império Turco, Império Turco Otomano. Interessante que a Bíblia, em relação a essa 6ª trombeta, ela apresenta um tempo de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, que quando nós transformamos isso em períodos proféticos, nós chegamos à quantidade de 391 anos e 15 dias. E se você olha na história, desde que os turcos otomanos se estabelecem em Constantinopla com todo o seu poder, e avançamos 391 anos, nós chegamos a uma data muito especial, que é 1844. Bom, vamos aqui então agora fazer um breve resumo de tudo que nós estudamos. Estudamos a visão das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em seguida nós tivemos a visão dos selos, os 7 selos do Apocalipse, que nos apresenta o cavalo branco, o cristianismo verdadeiro sendo apresentado ao mundo, e depois a morte, a guerras, a contaminação da fé. Almas estão debaixo do altar e clamam, no 5º selo. E no 6º selo, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Cristo já os antecipara, não apenas aqui no Apocalipse, mas Cristo os antecipara lá no capítulo 24 de Mateus, no sermão do Olivete, quando ele nos diz que o sol escureceria, etc. Esses fatos se deram na história, final do século 17, final do século 18, início do século 19. E então as trombetas, queda de Jerusalém, queda do Império Romano, sinais na terra, no céu, o Islã e finalmente os otomanos. Por que eu coloquei ali aquela seta azul? Porque nós estamos chegando a um momento, desses estudos que estamos fazendo, que o Apocalipse nos chama a atenção para um clímax. Todos aqueles fatos que se deram ao longo da história, desde os dias de João, desde a igreja primitiva, até esse momento da história, começa a nos sinalizar para um momento especial da história. Veja que interessante, nós temos algumas cadeias proféticas que já vimos aqui nesses estudos, do livro de Daniel. O período dos 1260 anos, o período dos 2300 anos. As igrejas avançam ao longo da história, também os selos, as trombetas e o grande conflito. Só que naquela seta azul, nós chegamos a um tempo que a Bíblia denomina o tempo do fim. Ou seja, nós chegamos ao clímax da história na Terra. Do ponto de vista das igrejas, nós estamos vivendo o período de Laodiceia, uma igreja que não é quente e não é fria. Crentes que vêm e experimentam, exercitam a fé, quando vêm à casa do Senhor. Mas muitas vezes, quando saem daqui, seus pés são ligeiros para o mal. Se contentam, se contaminam com o pecado que nos é oferecido abundantemente nesse mundo. Esse é o tempo dessa igreja. Tempo histórico. Cristo sabia disso e nos advertiu em relação a isso. Não é porque esse é o tempo dessa igreja que nós não podemos estar alertas. Você se lembra que Cristo, no discurso do Olivete, ele conta uma parábola de 10 virgens.
5 delas eram loucas, mas 5 eram prudentes. Ou seja, a profecia apocalíptica de Laodiceia não tem que necessariamente se cumprir na sua vida, e nem na minha. Nós podemos ser virgens prudentes. Em relação aos selos, nós chegamos ao clímax. O 7º selo é o momento em que somos trasladados desse mundo para o céu. E na abertura do 6º selo, depois que o sol escurece, que a lua vira como se fosse uma bola de sangue, e que estrelas caem do firmamento, a outra cena que nós temos nesse ato da abertura do 6º selo, é Cristo, o céu se enrolando como pergaminho, e Cristo retornando a esse mundo para estabelecer o seu reino. Portanto, nós vivemos no momento da abertura desse selo. Em relação às trombetas, nós chegamos ao final da 6ª trombeta, 1844. Um outro fato que é curiosíssimo, isso não acontece na visão das igrejas, mas na visão dos selos, e depois na visão das trombetas, e depois na visão acerca do grande conflito, o que nós percebemos? Entre o 6º e 7º elementos, Deus para a visão. Como assim? Ele apresenta a abertura dos 6 primeiros selos, e entre o 6º e o 7º selo, ele para, e nos apresenta mensagens de esperança, de atribuição de justiça, no tempo do fim. É como se fosse uma batalha, e na verdade é uma batalha. Aparentemente, ao longo de toda a guerra, os filhos de Deus vão perdendo batalha após batalha. Mas quando nós chegamos a esse momento do clímax, nós percebemos que aqueles que estavam perdendo a guerra se erguem. São investidos de autoridade divina. Deus realiza um verdadeiro milagre na vida desses crentes. E aqueles que pareciam caminhar para a derrota, se erguem e caminham para uma vitória aparentemente inesperada. Isso é o que nós vemos aqui. Quando nós chegamos entre a 6ª e a 7ª trombeta, novamente Deus para. E embora os 6 primeiros selos, as 6 primeiras trombetas, tivessem nos apresentado uma aparente possibilidade de derrota, entre o 6º e 7º selos, Deus nos mostra 2 cenas no céu que são espetaculares. Ele diz assim, essas cenas querem nos dizer, em outras palavras, o seguinte: não se desespere com a aparente derrota. Então João olha, e ele vê no céu, entre o 6º e o 7º selos, primeiro, uma multidão de 144 mil. Eles estão diante do mar de vidro e eles clamam e agradecem a Deus. E novamente João ouve vozes e um grande ruído, um grande cântico. E novamente ele olha e agora não apenas 144 mil, mas uma grande multidão que ninguém podia contar. E eles estavam glorificando a Deus e o Cordeiro pela salvação. Ou seja, embora aparentemente nós estejamos sendo derrotados no conflito, Deus para a visão e diz: não se desesperem. Há esperança. O futuro é um futuro de brilhante vitória. Essa é a informação. E então, quando nós chegamos entre a 6ª e a 7ª trombeta, Deus para de novo. Parece que as trombetas de advertência significam apenas destruição e de que Deus se afasta e não protege o seu povo. Deus diz: não é bem assim. Então, entre a 6ª e a 7ª trombetas, nós temos 2 mensagens, antes que a 7ª trombeta seja tocada. A primeira é Apocalipse 10, que nós acabamos de ler o capítulo todo. E a segunda é o capítulo 11, acerca das 2 testemunhas. O que é o capítulo 10? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto.
A primeira pergunta que nos ocorre é: quem é esse anjo? Esse anjo tem características que nós já estudamos aqui. Começamos a estudá-las no capítulo 1. Esse anjo tem o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, e ele tinha um livrinho aberto na sua mão. Ele põe então o pé direito sobre o mar, e o mar nós já estudamos que representa povos, as multidões. E terra em contraposição a mar representa as regiões inóspitas da terra. Ou seja, esse anjo se coloca de forma visível para todos aqueles que habitam esse planeta. Ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e brada em grande voz, como quando ruge o leão. Me parece que você já começa a identificar quem é esse anjo. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas 7 vozes. Bom, vamos pegar outros textos que nos apontam quem é o anjo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Essa é uma clara identificação de Cristo. Se você volta lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, você percebe que esse ser que foi visto por João, em determinado momento ele diz para João: não temas, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. As características do anjo e de Cristo, apresentado no capítulo 1, são exatamente as mesmas. Apocalipse 4, 2 e 3, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Veja que esse anjo, quando vem do céu à terra, ele vem também envolto pelo arco-íris da promessa. Ou seja, o Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Espírito, eles são fiéis. Veja só Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Esse anjo brada como se fora um leão. E o leão é uma clara identificação de Cristo nas Escrituras. Andarás após o Senhor, o Senhor bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Isso é Oséias. Daniel 12, de 1 a 4, vai nos falar novamente de um anjo chamado Miguel. Veja, nesse tempo, em que tempo? No momento final da história. Esse clímax que eu mencionei, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Ou seja, o anjo que desce, que é o próprio Cristo, ele tem agora nas mãos um livro aberto. Esse livro aberto não poderia ser outro livro, senão o livro que fora fechado lá nos dias de Daniel. Encerra as palavras, sela o livro, até um determinado momento da história. Que momento é esse? O tempo do fim. Ou seja, as profecias de Daniel não seriam compreendidas até que chegasse o tempo do fim. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: será que de fato as coisas aconteceram como antecipara a profecia? A compreensão das profecias de Daniel
ela foi claramente entendida antes do tempo do fim? Quando é que de fato se inicia o tempo do fim? O que diz a palavra do Senhor? Primeiro, algumas imagens desse anjo, o Senhor Jesus Cristo. Como Cristo é conhecido na palavra do Senhor, na Bíblia. Ele é o príncipe da paz, segundo Isaías. Ele é o sumo sacerdote de Hebreus. A pedra angular por Zacarias, o filho do homem em Mateus. O filho de Deus também no Evangelho. O verbo em João, a luz do mundo. O caminho, o juiz. Ele é Emanuel. O leão, o cordeiro, o lírio, a rocha, o pão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a estrela da manhã, ele é Miguel, ele é o anjo do Senhor. Quer uma prova de que ele é o anjo do Senhor? Abra as escrituras. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. É o anjo do Senhor? Continue lendo o texto. Quando Moisés quer se aproximar, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de teus pais. Quem é o Deus que diz essas coisas? Está aqui, é o anjo do Senhor. Se você pegar na sua Bíblia, esse é um texto único, isso é Êxodo 3, de 1 a 6. Portanto, Cristo é inequivocamente o anjo do Senhor. Ele é o líder máximo dos exércitos dos céus. Esse líder máximo é que desce e vem a João dizer a ele que aquele livrinho aberto agora deveria ser comido por João. Agora veja só, quando ele brada como leão, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Nós não sabemos o que os 7 trovões falaram. João não registrou isso. Não podemos especular sobre isso. Por que não podemos especular? Por causa da clara revelação do Senhor em sua palavra. Ele diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. O que os 7 trovões disseram, nós não sabemos. Isso não foi registrado na palavra do Senhor. Apenas João compreendeu aquela revelação. E talvez os seus irmãos de fé, os nossos irmãos de fé do primeiro século que conviveram com João. Mas isso não ficou registrado para nós. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Essa forma de se referir a Deus, aquele que criou todas as coisas, está presente em outras partes da Bíblia, mas especialmente naquelas partes que nos apresentam o sábado como um dia sagrado. É quase como se fosse uma repetição do texto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É praticamente o que nós lemos no texto de cima. Agora veja, a ênfase desse brado acontece quando? Nos aponta para que momento da história? Para o momento em que o livrinho seria aberto. Quando nós nos aproximamos do momento final da história, Deus suscita uma nação de crentes, um povo,
com uma obrigação espetacular em relação a todos os povos que haviam vivido, desde os dias dos judeus. Durante toda a era cristã, Deus chama um povo com uma obrigação especial: anunciar verdades que haviam sido esquecidas ao longo do tempo. Mervyn Maxwell, o grande teólogo norte-americano, diz que nos momentos em que o Apocalipse lida com o tempo do fim, ele utiliza frequentemente uma linguagem que chama a atenção para o sábado. Não é apenas nesse texto, diversos outros textos do Apocalipse você vai ver o uso dessas palavras, que indicam que Deus estava chamando um povo com uma mensagem especial: restaurar as veredas antigas, tapar as brechas nos muros, atalaias especiais para esse momento da história. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Veja, Deus para um pouquinho na sexta trombeta, mostra duas cenas que nos dão esperança no tempo do fim, as duas testemunhas que nós vamos estudar na próxima semana, e, nesse momento, um livro que é aberto, que nos traz uma revelação especial da palavra de Deus. Mas ele anuncia: quando nós chegarmos no momento em que o sétimo anjo tocará a sua trombeta, e esse é o momento final da história que antecede a queda das últimas 7 pragas, então se cumprirá o mistério de Deus. Mas o que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é para aqueles que não conhecem a realidade da palavra do Senhor. Para você isso não é mistério. Para mim também não pode ser. Porque Cristo já havia dito isso a nós. Ele diz: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Em que circunstância ele diz isso? Ele estava contando parábolas. Os discípulos não compreendiam, os outros não compreendiam. Então, em determinado momento, os discípulos chegam a Jesus e perguntam: Senhor, o que é que significam essas coisas que o Senhor está nos dizendo? Nós não estamos compreendendo isso. E Cristo diz então a eles assim: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, esse discurso não é outro, é o discurso da montanha, naquele momento histórico, quando Cristo havia prometido que aquele que bate terá uma porta abrindo diante de si, aquele que procura encontrará, aquele que busca vai achar, porque todo o que pede recebe. Aqueles que cavam profundamente em busca da pérola perdida, a dracma, que vão em busca da ovelha, esses encontrarão a revelação do Senhor. A Bíblia está dizendo, portanto, que se você vive em devoção diante de Deus, aquilo que é mistério para os outros, para você brilha como se fosse luz ao meio-dia. Não há mistérios para nós. Portanto, aquilo que se cumprirá quando tocar-se a 7ª trombeta, nós conhecemos isso em detalhes. Querido, eu desafio você a ir a qualquer outra confissão de fé religiosa nesse mundo. Eles não compreendem absolutamente nada das palavras proféticas das Escrituras. Eles negam o grande cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E é essa profecia que projeta luz em relação aos temas apocalípticos. Na verdade, as nações se enfureceram, isso é Apocalipse 11:18. Chegando lá no momento final da história, quando essa trombeta tocar. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Veja, aqueles que não compreendem o simbolismo do santuário, o momento profético do juízo,
como compreenderão as profecias bíblicas? Deus, portanto, suscitava nesse capítulo 10 um povo, uma mensagem que deveria alcançar a todos os cantos desse mundo. Ele continua: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. O que significa comer um livro? Não é a primeira vez que nós lemos na Bíblia acerca de alguém sendo orientado por Deus a comer um livro. No Antigo Testamento nós já tínhamos lido sobre isso em Ezequiel. Veja só, Deus diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Quem era a casa rebelde? O povo de Israel. Querido, você se lembra que nas trombetas o juízo começa pela casa do Senhor, pelo meu santuário. Nós somos, em última análise, a casa rebelde dos dias finais da história. Esta igreja, chamada com um propósito especial, se nós não dermos o sonido certo na trombeta, se não anunciarmos aquilo que fomos chamados a anunciar, não nos resta uma outra classificação de Deus do que chamar-nos de casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. E disse-me: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel: então eu abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Jeremias nos diz que, achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor dos Exércitos. Portanto, João recebe a mesma atribuição: comer o livro. O que é comer o livro? É abrir a palavra do Senhor e estudá-la e cavá-la, a fim de que o conhecimento da verdade traga sobre nós luz que nos permita caminhar pela estrada escura em que caminhamos nesse mundo. O que é, portanto, o livrinho? Duas classificações. Em Daniel, o livro está fechado. A orientação do anjo, e se você estudar, você vai perceber o seguinte: que o anjo do capítulo 10 do livro do Apocalipse é o mesmo anjo do capítulo 12 de Daniel. É Jesus Cristo, Miguel. Ali ele manda que o livro seja selado até um determinado momento, o tempo do fim. E de cá, esse anjo forte está agora com o livro aberto. Ou seja, chegara o momento profético, o fim da história. Aquilo que os crentes do passado esperaram, ansiaram nos seus corações, é privilégio seu, é privilégio meu, vivermos. Não em promessa, mas em realidade. Isso precisa fazer diferença na nossa vida. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, ou seja, vão tentar compreendê-lo. O saber vai se multiplicar ao longo do tempo. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Ou seja, Jesus Cristo desce, o anjo do Senhor, e ele se faz acompanhar de uma comitiva de dois anjos. Havia um objetivo porque ele os levara ali.
Se você ler o texto de Daniel, você perceberá que nas vezes em que Daniel teve uma visão de Deus, ele se sentiu extremamente abatido e fraco. Caiu ao chão e Deus é que teve que levantá-lo e sustê-lo. Então ele certamente não conseguiria fazer essa pergunta fundamental que um dos homens fazem. Um deles disse ao homem vestido de linho, Cristo, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando? O objetivo de Deus aqui é revelar-nos o tempo, é fincar placas ao longo do caminho, porque nós estamos indo para casa, e Ele quer que você não desanime, Ele quer que você perceba que estamos quase lá. Portanto, seja fiel ao Senhor, essa é a mensagem por trás da revelação. Quando levantou a mão direita e a esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Veja, no capítulo 10 ele havia jurado que não haveria mais demora, chegar o tempo. E aqui ele garante que isto teria lugar na história depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, então todas as coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, você já recebeu tudo que você podia receber. Você não vai conseguir compreender nada, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Esse período, ele aparece na história da palavra do Senhor 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição, ou seja, número da completude. Toda a revelação que Deus nos dá a respeito desse tempo tem que fazer os nossos olhos se abrirem para enxergar o que está se passando ali. Esse período de 1260 dias, e você sabe que em profecia um dia vale um ano, esse período de 1260 anos, ele representava um período em que o povo de Deus sofreria grande crueldade na história desse planeta. Esse é o período do apogeu da supremacia papal, que começa em 538 e avança até 1798. Quando o Papa Pio VI é preso, quando perde o Vaticano, em 1798, então nós chegamos ao final do período. Ou seja, segundo a profecia bíblica, a partir de 1798 começa aquilo que a Bíblia chama de o tempo do fim, o tempo final da história. Esse é o tempo do fim. 360, um tempo, 2 tempos, que é o dobro do ano judaico, e a metade de um tempo perfazendo esse total. Muitos o esquadrinharão, mas não compreenderão completamente, isso é um fato. Basta você olhar para a história. Veja, Júlio Africano, por volta de 200 depois de Cristo, compreendeu parcialmente a profecia das 70 semanas. Joaquim de Flora, por volta de 1200, compreendeu que a profecia dos 1260 dias referiam-se a 1260 anos. Mas como colocá-la em que momento da história? Ele entendia que os 1260 anos seriam desde os seus dias, quando se começaria a era do Espírito Santo, a era do Filho. Vai dos dias de Cristo até os seus dias, e depois desse período viria a era do Espírito Santo. Martinho Lutero, em 1520, como Joaquim de Flora, aplicou os 1260 anos à igreja medieval, mas às vezes aos turcos, representando um tipo de anticristo. Estudiosos da palavra de Deus, escavando, esquadrinhando as escrituras, mas eles não conseguiam compreender o significado do texto. Nenhum dos grandes teólogos do passado, nenhum dos apóstolos e dos profetas da antiguidade, compreendeu aquilo que Deus revelou a você e a mim. Sabe por quê? Porque nós vivemos nos dias finais da história. Nós precisávamos dessas informações. Quando houve a Revolução Francesa e o Papa foi preso, então uma grande quantidade de teólogos contemporâneos àquele fato concordaram todos eles que de fato
os 1260 anos tinham chegado ao seu final. A ordem foi: toma, devora o livro. E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o saber vai se multiplicar. Bom, qual era o grande tema a ser compreendido? Que tinha que ver com o livro, com a profecia fechada. Era a profecia dos 2300 dias, anos, que não foi compreendida em nenhum outro momento da história. Daniel se espantava com a visão, não havia quem a entendesse. Mas o anjo diz a ele: tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ao longo da história, como é que foi a compreensão desse período profético? O judeu Benjamim ben Moisés Nahavend, no século IX, compreendeu que os 2300 dias deviam ser anos. E outros rabinos concordaram com essa ideia depois. Mas eles não conseguiram marcar qual era o momento em que esse período devia ser contado. Arnold de Villanova, no 13º século, também compreendeu a profecia dos 2300 dias como se referindo a anos. Johann Petri, em 1769, compreendeu a conexão entre as 70 semanas e os 2300 dias, aplicando o seu término para os anos 1840. Nós estávamos em 1769, nos aproximando do início do tempo do fim. Em 1787, uma outra pessoa chega às mesmas conclusões de Petri. Depois, John Aquila Brown, em 1810. E, finalmente, Guilherme Miller, em 1831. Qual é a profecia? Era a compreensão dessa realidade eterna. Uma profecia na qual Deus antecipava, desde os dias da reconstrução de Jerusalém, o momento exato em que Cristo seria batizado, o momento em que ele perderia a vida, o momento que o evangelho deixaria de ser pregado apenas aos judeus e deveria ser levado a todos os povos do mundo, os gentios. E depois esse tempo avança para o futuro, quando Deus suscitaria uma nova nação de crentes, para restaurar aquilo que se perdera ao longo da história. Essa é a profecia. 1844, Deus começa o juízo no céu. Todos aqueles que morreram já foram julgados. Os vivos serão julgados no instante final da história. No momento imediato antes do fim, antes do fechamento da porta da graça. Antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas sobre os habitantes desse mundo, os impenitentes. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, porém o comi e o meu estômago ficou amargo. Quando Guilherme Miller interpretou essa profecia, ele cometeu um equívoco. E nesse equívoco, eles amargaram tremenda decepção. Mas antes que chegasse o momento da amargura, eles se alegraram. Porque nessa profecia da purificação do santuário, em 2300 anos, qual foi a interpretação de Guilherme Miller? Que o santuário era o planeta Terra. E que, portanto, o momento em que chegasse o cumprimento dos 2300 anos em 1844, Cristo voltaria com poder e glória a esse mundo. Eles esperaram, marcaram essa data. Guilherme Miller só marcou uma data aproximadamente 2 semanas antes do evento. Outras pessoas é que o ajudaram e sugeriram diversas datas. Mas quando chega 22 de outubro de 1844, Cristo não vem. O surgimento da fé adventista acontece ali. O que era a igreja? A igreja não era nada, nem existia. Daí você entende porque o nosso nome é adventista. Adventistas são aqueles que creem no advento, na segunda vinda gloriosa de Cristo. Guilherme Miller era batista. Pessoas de diversas outras denominações da América do Norte
começaram a convidá-lo a pregar nos seus púlpitos. E ali estavam presbiterianos, metodistas, puritanos, católicos, pessoas de todas as fés religiosas, esperando que Cristo retornasse em 22 de outubro de 1844. Veja, a história do povo de Deus, do remanescente do Senhor, ela sempre surge a partir de um momento de aparente derrota. Assim foi com Adão e Eva, quando deixam o Éden, sem esperança. Assim foi com Noé e com os seus filhos, quando entram na arca. E durante 7 dias eles esperam que chova, e não cai uma gota do céu. Abraão deixa todos os seus parentes, e parte em direção ao desconhecido. Os israelitas partem do Egito e são perseguidos. Atrás deles vem Faraó, não há para onde fugir, nem para a direita, nem para a esquerda, cadeias montanhosas e diante deles apenas o mar. O que Deus diz? Diga, Moisés, ao povo que marche, entrem na água, vocês vão ver milagres do Senhor sendo realizados. Os discípulos sepultam Jesus em lágrimas e abatimento, mas no domingo pela manhã, eles são acalentados pela ressurreição do Senhor. Os crentes no advento amargam a derrota quando Jesus não surge, em 1844. Esse é Guilherme Miller. Em 1818, após 2 anos de estudo, ele conclui que Cristo retornaria entre 1843 e 1844. Em 1832 ele começa a pregar, e ele prega por 12 anos. Em 12 anos, ele pregou aproximadamente 4.500 sermões. Isso dá mais que um sermão por dia sobre esse tema. Multidões nos Estados Unidos se prepararam para o encontro com Jesus. Mais de 500.000 pessoas o ouviram diretamente, além dos outros pregadores que saíram disseminando a mesma verdade. Mas em 1844 Cristo não vem. Em 1844 ele morre entendendo que havia cometido algum erro nos seus cálculos, mas morre confiando no seu mestre. No cemitério de Lowhampton, nos Estados Unidos, na lápide de Guilherme Miller, nós lemos: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Finalmente, o último verso do Apocalipse, que nós vamos encerrar, do capítulo 10. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Surgia ali uma nova fé, um novo povo, que recebe de Deus uma incumbência especial. Querido, você foi chamado pelo Senhor para ser um daqueles que compõem o exército de Deus nesses dias finais da história. Sabe o que isso significa? Significa compromisso com o Senhor. A decisão é sua. Não há na revelação bíblica nenhum outro movimento que vá surgir até a vinda de Cristo, além dessa igreja, que tem as verdades do Senhor para esse tempo. Os reformadores pararam na justiça de Cristo, mas havia outras verdades que precisavam ser restauradas. O conhecimento das profecias, o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento do sábado, o conceito de santificação, o conhecimento acerca da natureza do homem, do estado dos mortos, a recompensa dos justos, o destino dos ímpios, o milênio, a palavra de Deus como fundamento que não se move. Eu tenho apenas mais 3 slides aqui, eu gostaria que você tivesse 2 minutos de paciência, porque eu vou mostrar para você uma profecia aqui de Isaías. Quero ler com você. Veja só o que diz: assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Ou seja, quando é que a justiça de Deus se manifesta? Quando começa o julgamento.
Quando começa o julgamento, Deus chama um povo. Com que objetivo? Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e que guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Essa profecia de Isaías, que se aplica aos mesmos dias que Cristo havia nos advertido lá no capítulo 10 do Apocalipse. Elas falam de um povo que restauraria a mensagem do sábado, restauraria a mensagem de que a lei de Deus não é lixo que se pise. Nós temos obrigações com Deus e com os nossos semelhantes. Deus, portanto, suscita um povo, e você vai perceber esse povo indicado pelo menos mais 2 vezes no Apocalipse. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são testemunhas de Cristo. Você é chamado a ser separado com essa finalidade. Veja só o que diz Isaías, no mesmo capítulo, um pouquinho para frente, 2 capítulos à frente. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, ou das brechas. Esses eram buracos que se faziam nos muros. Restaurador de veredas. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nelas me comprazo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem, no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Você e eu fomos chamados por Deus, não foi por acaso. Nós fomos chamados para restaurar as veredas antigas. As pessoas hoje vivem no mundo como se não tivessem obrigação com Deus. Se vestem, comem e vivem de forma dissoluta, e batem no peito dizendo que estão servindo ao Senhor. Mas nós precisamos claramente, com o amor de Cristo no coração, dizer a essas pessoas que eles precisam se arrepender e precisam reformar os seus caminhos. Será trágica a vida daqueles que se encontrarão com o Senhor no momento final. Eles dirão: Senhor, nós fizemos tantas coisas em seu nome, expulsamos demônios, fizemos curas, tantos milagres. E Cristo dirá a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é que estará no reino de Deus. Percebe a sua responsabilidade com aqueles que estão se perdendo sem o conhecimento da verdade. A partir de 1844, o clímax da história começa. Deus suscita o último povo que haveria de apresentar a sua verdade a todo mundo. E você é um soldado convocado pelo Senhor. Pense na sua responsabilidade. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos concluir com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela revelação da sua palavra. Como o Senhor é claro, como as informações que procedem do trono nos alcançam de forma tão cristalina, a fim de que possamos caminhar nos seus caminhos até o momento do grande encontro. Senhor, nós não temos nada a oferecer-lhe. Somos pessoas fracas. Muitos de nós não temos nenhum preparo, Senhor. Mas nós queremos entregar-nos nas suas mãos, porque nós sabemos que o Senhor pode pegar os cacos da nossa vida, esses vasos quebrados, e fazer deles que esses vasos cheios do seu amor possam partilhar as suas bênçãos, o conhecimento do Senhor, a esperança do teu reino, a certeza da vida eterna, com todos aqueles com que o Senhor colocar ao longo do nosso caminho. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos aceite.
porque nós nos entregamos ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Estão todos convidados para o próximo culto regular dessa igreja, na quarta-feira às 20 horas e depois no sábado às 9 horas pela manhã. Tenham todos uma boa semana.